Tá vendo, minha filha, como tem lugares interessantes no mundo? É por isso que é importante a gente buscar sempre a nossa liberdade financeira. A vida é bela, Isabela, sobretudo para aqueles que gostam de cuidar do seu dinheiro. Bem-vindos e bem-vindas ao canal Criança que Lida com Dinheiro. Esse é o espaço onde eu reservo para tratar da vida financeira da minha filha. Há 13 anos eu tenho essa rotina, portanto, desde que ela nasceu, a gente vem se preparando para um futuro financeiro brilhante. E sabe como é que a gente faz isso? Pois é, fique conosco até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Eu peço apenas dois favores: que você deixe um like nesse vídeo e que você se inscreva no nosso canal. A gente sempre problematiza as nossas conversas com uma questão ou com algumas questões. Por exemplo, quantas vezes você já leu a Bíblia? Talvez alguma pessoa, talvez você me perguntaria: papai, o que a Bíblia tem a ver com educação financeira? Pois é, pois a tia Ana Maria, ela diz que a Bíblia tem resposta para tudo. E você sabia que a Bíblia é uma grande fonte de inspiração para ganhar dinheiro? Incrível isso, né? Eu também não sabia. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a personagem principal nos ensina, nos fala com todas as letras como que a gente vai acumular o nosso dinheiro. Guarde 10% de tudo que você ganha. 10% é uma forma fantástica de você acumular dinheiro, mas isso ainda não é suficiente. Perceba que só os 10%, essa ação ainda não é suficiente, mas é o primeiro passo para a construção da nossa riqueza. Nós fazemos isso religiosamente todos os meses, e o legal é que o resultado ele sempre nos surpreende. Depois de acumulado, esse valor ele precisa ser investido. A gente precisa encontrar um investimento com taxas interessantes, porque ficar com esse dinheiro parado, acumulado dentro de casa, só isso não adianta nada, não resolve nada. E ninguém sabe se a história desse livro é real ou se é uma ficção. Mas o livro conta que um homem ficou rico, ficou mais rico do que o próprio rei. Mas ficou rico com uma atitude, com atitudes muito simples. A Bíblia diz que quando os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia, o profeta Malaquias ele restituiu a prática do dízimo para a construção da cidade de Jerusalém. Aliás, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Veja, Isabela, que se o dízimo ele foi restituído, então significa que ele já existia. O Antigo Testamento diz que o dízimo existia desde os tempos de Abraão e ele fazia parte da prosperidade das pessoas. Mas eu tenho certeza que a cultura babilônica ela veio reforçar essa prática. Quando a gente diz que devolve os 10% como dízimo, na verdade a gente está semeando um próspero futuro financeiro. E é isso mesmo, 10% de tudo que a gente ganha. Isso é bíblico, minha filha, isso está escrito na Bíblia. O assunto mais exposto no livro sagrado é sobre a salvação. O segundo assunto mais tratado na Bíblia é sobre bens, negócios e riqueza. Incrível, né? E está escrito dessa forma: e tudo o dinheiro atende. E qualquer um pode checar isso, porque está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 10, no versículo 19. E tem mais aí, minha filha, você lembra da parábola da semeadura? Pois existe a metáfora, que é a metáfora do plantar para colher mais tarde, que é uma propriedade da natureza que foi apropriada pelo homem desde o Antigo Testamento. Essa prática, ela traduz, explica e justifica o comportamento financeiro que todo mundo tem que ter. Se você plantar vento, vai colher terríveis tempestades, mas se plantar bons hábitos, vai colher um comportamento assertivo para lidar
melhor com o dinheiro. Veja como as citações bíblicas elas justificam essa tese, minha filha. Toma posse dessa citação. Aquilo que o homem semear, também ceifará. Isso está escrito em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. E tem muitas outras citações ainda. As práticas de você poupar, economizar e investir são princípios importantíssimos para qualquer pessoa que queira ter um crescimento financeiro. Porém, a nossa ansiedade, ela mostra que nada disso tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. É preciso você aprender a plantar uma árvore, ver essa árvore crescer, gerar frutos, mas minha filha, eventualmente, aliás, eu diria toda hora, você vai encontrar alguém dizendo para você que não tem paciência para isso. Pois eu te digo que tem um ditado na economia que diz que a pessoa impaciente, ela dá dinheiro para a pessoa paciente. A fase de economizar é um momento de aumento do capital. Normalmente as pessoas recebem os seus recursos, seu dinheiro, elas pagam todas as contas e o que sobrar é que ela vai pensar em fazer um investimento. Essa é uma sequência cultural que precisa ser invertida. A sobra não pode ser considerada como um valor de menor importância. Dentro de uma ideia de crescimento financeiro, ela precisa se tornar uma prioridade. E as pessoas precisam se sentir convencidas disso, senão não vai dar certo. E quando você economiza, sobra dinheiro. Se a pessoa tem fé, se você tem fé, quando você receber, primeiramente você vai separar o valor para semear o dízimo. E com a mesma fé, você separa logo 10% para fazer o teu capital acumular. E viva com o restante do dinheiro. No princípio, minha filha, no princípio dói um pouco. Vai aparecer um monte de gente querendo te desmotivar. Toda hora você vai encontrar uma justificativa para gastar esse dinheiro. Mas olha, toma posse disso que você vai conseguir. Mas muito cuidado, minha filha, porque ainda vão aparecer algumas pessoas tentando te desmotivar, dizendo o seguinte: eu ganho tão pouco e ainda vou tirar 10% do que eu ganho. Veja que esses 10%, eles não vão ser subtraídos daquilo que você ganha. Na verdade, eles vão ser encaminhados para uma semeadura, como na metáfora de plantar hoje para colher mais tarde. O dinheiro empenhado dessa forma, ele se acumula e tem um enorme potencial de multiplicação. E dessa forma, eu sou perfeitamente capaz de entender que eu posso deixar de gastar hoje para que esse dinheiro se acumule, para que ele seja investido e que eu possa gastar melhor no futuro. Assim, a gente pode entender que o dinheiro investido hoje vai valer muito mais lá no futuro. Por outro lado, eu estou falando de apenas 10% de tudo que você ganha. E certamente vai aparecer alguém com um espírito de liberdade financeira que vai entender que é necessário apenas 10% para que você comece a subir os primeiros degraus de um desenvolvimento financeiro. 10% de R$ 1.000 significa R$ 100. Esse valor ele tem significados diferentes para as pessoas. Pode ser que alguém que vá fazer umas compras e tenha esses R$ 100 como troco dessas compras. Portanto, uma mixaria, né, minha filha? Mas R$ 100 podem ser o sustento de uma pessoa por uma semana inteira. Então, o que fazer? Se a pessoa não consegue guardar 10%, que guarde 5%, que guarde 3%, não importa, ela precisa aprender a guardar algum valor. E é preciso a gente voltar, a gente lembrar lá do livro e como a personagem se tornou o homem mais rico da Babilônia. E voltando ao livro, a gente pode afirmar que as sementes plantadas elas vão gerar novas árvores, que vão gerar novos frutos, que quando você plantar, vão crescer, criar novas árvores, que vão gerar novos frutos. E sem perceber, você vai acabar gerando uma floresta inteira.
Esses frutos são os dividendos e os rendimentos que você vai receber ao longo do tempo, que deverão ser reinvestidos. Você entende isso, minha filha? E a gente conclui esse papo com a seguinte história: se você deixar a sua árvore morrer, ou seja, se você não fizer os aportes com frequência, essa árvore não vai crescer. E se você comer todos os seus frutos, ou seja, se você gastar todos os dividendos, esse dinheiro não vai se multiplicar. Se ligou nisso, minha filha? Claro que sim, né? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque você é uma criança que lida com dinheiro. Bora passear por aí, minha filha. Um beijo, querida.